Meus irmãos, graças a Deus por tudo pelo qual o Senhor tem nos concedido já neste momento. Amém, irmãos? Amém. Amados, fizemos uma leitura nesta noite oficial no Evangelho de João, Evangelista João, no capítulo 3, a passagem conhecida da igreja, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela renova cada manhã. Dois versículos para a nossa meditação, o versículo 16 e o versículo 17, que fala assim: 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade. Trabalho também de Santa Ceia na casa do Senhor, onde o Senhor tem nos concedido aqui, irmãos, levantar uma arca aqui na rua do Jastim. Amém, irmãos? Assim como Noé levantou uma arca com o propósito de Deus, a arca foi feita para toda a humanidade, irmãos, para todos os humanos se salvarem. Mas a Bíblia diz que o povo estava disperso, mas os animais atentaram a voz de Noé e entraram. E diz que os que entraram se salvaram, e aqueles que não entraram na arca, Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora e selou, e o dilúvio veio e todos pereceram. Amém? Então, irmão, essas passagens que está registrada na Bíblia não está por estar, não é um ponto, foi um fato, foi uma evidência que aconteceu, e no dia de hoje não é diferente, irmãos. Aleluia. A arca está aberta, a arca é Jesus. Jesus está de braços abertos para salvar a humanidade. Ele não chega forçando que você o aceite. Ele não chega de todo jeito na vida do ser humano. Não. Quem chega de todo jeito, quem chega forçando é o adversário da minha e da tua alma. Ele muitas vezes ele não entra pela porta, mas ele invade a sua casa, vem pela chaminé, deixa o presente sair, e quando sai no dia seguinte, a pessoa quando pega o presente, está ali o problema, está ali o embaraço, porque ele não entra pela porta, porque ele é ladrão, ele é salteador. Mas Jesus, ele é educado. João, Apocalipse 13 diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus aqui, irmãos, nessa passagem começa a questionar um homem chamado Nicodemos, doutor, príncipe da lei. Era um homem que tinha conhecimento, mas ele viu falar de Jesus e ficou ali, irmãos, curioso, que viu que Jesus era diferente, irmão. Aleluia. O povo de Deus tem que ser diferente, irmão. Aleluia. A mensagem é a mensagem diferente. Que mensagem é essa? É a mensagem para você morar no céu. Aqui não é o lugar do cristão, estamos de passagem. Paulo, Pedro e as suas epístolas, estamos aqui de passagem, estamos aqui peregrinando. O que há de vir virá e não dará. Irmãos, Jesus está vindo buscar a sua igreja. A vida do Senhor virá. A Bíblia diz que no original é no piscar, não é no fechar de olhos, como fala as Escrituras, é no piscar. A sua igreja vai ser tomada, vai ser levantada. Os que morrerem em Cristo, primeiramente serão ressuscitados e transformados, e encontrarão o Senhor nos ares. Essa é uma promessa. Por quê, irmãos? Porque é bíblico. É bíblico que os tempos são difíceis. Não vá depositar sua esperança em homem. Aleluia. É interessante que eu estudei uma certa vez, em determinado lugar, com uma pessoa depositou uma confiança em uma pessoa, a pessoa chegou e falou: não, problema não, eu vou resolver. E até agora essa pessoa está esperando esse problema ser resolvido. A pessoa prometeu:
chegaria a dizer, não, se ele veio de novo, vão fazer pior. Não. Jesus ele veio como um cordeiro, agora ele vai vir como um leão. Aleluia. Ele veio, irmãos, aleluia. Ele veio, irmão, como advogado, para advogar minha tua causa, mas quando ele vier agora, ele vai vir como juiz, para ali, irmãos, julgar. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse homem, ele queria conhecer mais de Jesus, e foi procurar Jesus de novo. Por que não? A posição, a fama, a influência, era doutor, era príncipe da sinagoga, não podia de repente visitar Jesus, porque ficava mal visto para a fama dele. Ele foi ter de noite, porque de noite fica mais ali, não fica tão vulnerável como durante o dia. E disse: havia um certo entre um fariseu, homem chamado Nicodemo, príncipe, observe, ele era príncipe dos judeus, não era qualquer pessoa, irmão. Era um homem letrado, era um homem que conhecia a Torá, era um homem que eles tinham um conhecimento de Deus, e viu, irmão, que Jesus era diferente. Aleluia. Jesus, ele, quando abria a boca, irmão, as palavras dele era doce que nem o mel. Aleluia. E este foi ter noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for por ele. Ou seja, irmão, ele viu que Jesus era diferente. Ele viu que Jesus fazia sinais, prodígios, que o homem jamais poderia fazer. Naqueles tempos, no tempo de Paulo, existiam pessoas que ali enganavam, fazendo realmente milagres, mas eram truques, né? E uma certa vez, Satanás, ele se andou e ele disse que bateu naquele homem que aquele saiu envergonhado, porque ele queria realmente comprar, ele queria fazer as coisas que Paulo e Pedro faziam, mas não era de todo jeito, irmãos. Ele disse: eu pensei quem é Pedro, pensei quem é Paulo, mas tu, quem és? E aquele homem foi envergonhado. Mas este homem, irmão, ele tinha conhecimento, ele viu que Jesus era diferente, porque ele viu os sinais. Os sinais creram, os sinais seguirão os que creram. Então, os sinais nesta noite, eu digo a você com toda sinceridade, é que Jesus está voltando, é que Jesus te ama, é que Jesus tem um plano na tua vida. Olha, amado, em nome de Jesus, Jesus a qualquer momento vem buscar a sua igreja. Eu estou falando nesta noite não por falar, se eu não falar, as pedras vão clamar. E 9,16 de 1 diz assim: Senhor, no seu evangelho eu tenho que me gloriar, hoje me cabe esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar esta palavra. Então, irmão, esta palavra ela não está presa na minha boca, não está presa na sua boca. A Bíblia diz: dá de graça o que de graça recebeste. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele foi ter noite com Jesus, e Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe, irmãos, o nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe, nascimento. Jesus está falando do novo nascimento. Mas ele disse a Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho, porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Nicodemo entender as coisas, irmão, da terra, mas as coisas que é de cima, as coisas que são de Deus, do mistério, não ninguém. Disse Jesus:
te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Observe, nascer da água e nascer do Espírito. A água fala de batismo, batismo, novo nascimento. Por isso que Jesus, irmãos, ele submeteu para se cumprir a Escritura. Ele foi batizado pelo seu primo João Batista. E quando João Batista viu Jesus sendo batizado, Senhor, tu vem a mim, eu teria João, tu vens que cumprimos o que está escrito. E João batizou Jesus na água do Jordão, águas turvas ali, e Jesus ali desceu aquela água ali, submeteu naquele batismo por imersão. Em outras palavras, cobria todinho. Imersão, batismo bíblico por imersão, não por expersão. Era imersão. Jesus ali imergiu sobre aquela água e foi batizado, e o céu se abriu, e ouviu uma voz que dizia: eis aí o meu filho que muito me compraram. E o Espírito Santo, se ali, irmãos, ele ali através de uma pomba se incorporou em Jesus ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. E quando fala em batismo, Jesus fala que ele nasce da água e do Espírito, porque o que nasce da carne, Jesus dizendo, é carne. Eu nasci, minha mãe teve 5 filhos, um dos tais foi eu. Nasci da carne, da relação do meu pai com minha mãe, porque isso é bíblico, vai crescer e multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é carne. O que nasce da carne é carne. Jesus vai mostrar aqui para este doutor da lei, dizendo assim: o que é nascido da carne, Nicodemo, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilha, tem necessário vos é nascer de novo. Ou seja, o homem, ele precisa nascer, porque o primeiro ser humano que Deus fez com tanta benevolência, olha, Deus fez Adão perfeito, pegou do pó da terra que ele já tinha criado, criou a terra, criou tudo do pó que ele criou, o fez ali, irmãos, uma imagem, ali um boneco, ali colocou o Espírito, o fôlego de vida, e o fôlego de vida estava sobre Adão, e este fôlego de vida está sobre a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A necessidade do homem nascer. Então Adão, ele foi feito, irmão, a imagem e a semelhança de Deus. Quando você olhava para Adão, você estava olhando para Deus, porque Deus, ele é o Criador. Em outras palavras, irmãos, estou apresentando nesta noite não um Deus que desconhecido, mas um Deus que nós conhecemos, que ele tem olhos, ele tem boca. A Bíblia diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, nós entendemos que o nosso Deus, ele é uma imagem do homem, ele tem olhos, ele tem boca. Como Jesus, ele se humanizou, né, irmão? A semente veio de cima, o Espírito Santo brotou no ventre de Maria, Maria gerou e Jesus veio este mundo em forma humana. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos servindo a um Deus que não tem olhos, a um Deus talvez realmente utilidade, nós estamos servindo um Deus que ele veio em forma humana. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o próprio Deus. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que diz: façamos homens, porque está no plural. Jesus já existia ali na existência quando Deus estava criando a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nasce da carne, Nicodemo, é carne. O que nasce do Espírito, Nicodemo, é Espírito. Aí assim, Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Aí Jesus chega e diz: tu és mestre de Israel e não sabe isso?
Aleluia. Irmãos, Jesus disse: tu és mestre. Nicodemo não era apenas pessoa, ele era mestre, ele era doutor, ele entendia a Torá, aleluia, ele ensinava na sinagoga e não entendia porque era algo espiritual, era uma intimidade que ele não precisava ter com Deus. E este doutor, ele se humilhou, foi indignou, né, irmão? Para ninguém ver ele. Mas Jesus falou para Nicodemo. Jesus é um rico, mas Jesus também é um pobre. Jesus é dono do rico e dono do pobre. Eu não devia, não, porque Deus não tem negócio rico, não tem, irmão. Porque Zaqueu era um homem muito rico, era um homem muito próspero. Zaqueu era judeu, mas Zaqueu tomou outro caminho, porque aprendeu de uma maneira errada de ganhar dinheiro fácil. E aqui é duro, irmão, para a gente subsistir. Você tem que trabalhar para sobreviver. Todo dia chega na sua casa boleto para você pagar, mas você está pagando é sinal que você está vivo. Você está pagando é sinal que Deus tem dado condição para você pagar. E louve a Deus por isso, porque muitos queridos irmãos têm esta saúde que você está andando, gozando, mas muitos nesse momento estão ali esperando ali na UTI, esperando um milagre de Deus, respirando, irmão, você está respirando este ar. Estamos aqui num lugar climatizado, mas aquelas pessoas que muitas vezes estão na UTI estão dependendo de aparelho para respirar, porque os seus órgãos estão comprometidos e estão respirando através de aparelho, irmãos. Caríssimo, um balão de oxigênio, aleluia, e você não paga um centavo o que Deus tem feito na tua vida nesta noite, dando condição de você estar respirando. Isso é coisa grande, irmão. Olha, irmão, você gozando de saúde, aí é mais coisa, Deus vai acrescentar. Eu sempre digo à minha esposa, eu só peço ao Senhor saúde e a porção cotidiana. As demais coisas, Ele vai acrescentar. A Bíblia diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Amém? Se você trabalha, Deus vai te honrar. Se você faz, Deus talvez ninguém esteja vendo o que você está fazendo até para Deus, mas Deus está vendo e Deus vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Como pode ser isso? Jesus, tu não és mestre de Israel e não sabe? Aí Jesus diz para ele assim: diz, na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e vimos e não citamos o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, ele está falando, se eu vos falei de coisas terrestres e não creste, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Irmãos, a Bíblia é categórica, diz que ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu. Céu não é uma alegoria, céu não é uma fantasia. Alguém diz que o céu já é aqui, alguém diz que a vida começa aqui e termina aqui. É mentira. Existe, a Bíblia categoricamente diz que existe uma vida após a morte. Irmãos, estamos aqui de passagem, como o apóstolo Pedro falou, estamos aqui peregrinando, nós não somos desta terra. Jesus ele já preparou um lugar para estar com a sua igreja, aleluia. O céu é um lugar glorioso, o céu é um lugar onde Deus habita. Sabemos que existem 3 céus, primeiro, segundo e terceiro céu. O primeiro céu onde fica a atmosfera, né? Onde vemos aqui as nuvens, né? E o segundo céu onde ficam os astros, né? Os planetas. O terceiro céu onde fica o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que as hostes malignas, né? Os demônios, ele justamente fica naquela área do segundo ali, naquelas partes do segundo céu, onde ficam os seus arinhos jogando, enviando os mensageiros para desfazer o que Deus fez de
melhor. O que Deus fez melhor? O homem. Você é imagem. Você é a semelhança de Deus. Deus ele vestiu em você. Talvez ninguém possa dar crédito a você, mas Deus ele deu a sua vida por amor à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu. E com Moisés, e Jesus aqui está fazendo uma profecia antes da sua morte. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus proferindo da sua morte, ele seria erguido naquela cruz, porque quando ele fala que Moisés levantou aquela serpente chamada Neutã, aquela serpente ali que foi levantada no deserto, que o povo começou a blasfemar, o povo começou a desfazer de Deus, aí Deus permitiu uma pestilência de serpente e começou a picar o povo morrendo, o povo começou a clamar a Moisés, aí Moisés vai buscar a ajuda de Deus, aí Deus faz uma serpente de ouro ali, coloca assim um haste levantado, aquele que olhar para a serpente for mordido, certamente não morrerá, representando a pessoa de Cristo. Aí Jesus fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que todo aquele, irmãos, Jesus não faz acepção de pessoa não. Quem faz acepção de pessoa sou eu, é você, o homem, que somos vários. Muitas vezes você chega num lugar, uma roupa simples, a sua recepção ela não é bem recebida, mas chega uma pessoa desconhecida, não é bem vestida, mas muitas vezes é uma pessoa que está ali realmente com o coração de fazer alguma maldade, de desviar, de roubar, de fazer tantas coisas, mas você julga pela aparência. Mas Jesus, irmãos, ele é simples, ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida. A Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura tão simples para mostrar que a base do Evangelho não é, irmão, o ouro. A base do Evangelho não é ter dinheiro. A base do Evangelho não é nascer no melhor hospital. Diz que Jesus nasceu na manjedoura. Jesus foi rejeitado desde o seu nascimento. Maria e José procuraram lugar para o Filho de Deus nascer, não tinha. Disseram só, tem só estalagem no dos animais. E jogaram ali, e Jesus ali, irmãos, nasceu numa estalagem. E quando ele nasceu, os animais deram glória a Deus. Será que você está dando glória a Deus porque o que ele está fazendo na sua vida? Talvez você esteja passando uma escura, porque Jesus também disse: no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. E eu vou dizer a você vai vencer se ele estiver no controle da sua vida, se ele estiver no quarto da sua vida, se ele estiver, irmãos, descansa. Por isso que ficaram se apavorados. Irmão, se Jesus está no quarto, se Jesus está ali no controle, irmão, descansa. Ele sabe, ele te conhece por dentro e por fora, ele sabe o número da sua identidade, ele sabe o que você está pensando, ele está dormindo, mas ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, é soberano, é imutável. E diz que o Senhor disse: começa a falar, mestre, estamos perecendo e tu dormindo, levanta, mestre. Irmãos, Jesus estava cansado da viagem. Jesus andava milhas dos seus discípulos para levar a mensagem, para pregar. Estava cansado de estar pregando. Estava no teu momento que o povo fica enfadado. Estava ali descansando. Aí parece que eu estou aqui conjecturando. Jesus permitiu uma situação, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele manda embaixo e manda em cima, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, estava permitindo circunstâncias para provar o seu discípulo, porque o seu discípulo ele curar enfermo, via paralítico andar, surdo falar, mas andar, acalmar a tempestade, não. Aí Jesus estava ensinando. Aí ele falou: mestre,
que você busque, que você confie, que você vai buscar Ele, porque muitas vezes a gente buscando todo tipo de saída, mas esquecendo de buscar a Jesus. Pedro foi buscar Jesus. Mestre, estão perecendo. No lugar que morramos, Jesus se levantou da polpa daquele barco, olhou para a tempestade e disse: tempestade, diga calma, mar, te cala. Irmão, quando Jesus falou, houve bonança. E disse para ela assim: mas que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É Jesus. O vento e o mar obedecem ao Senhor. E você está obedecendo a voz do Senhor? Você está ali, não sente a vontade do Senhor, que Ele quer fazer na sua vida? Muitas vezes o homem não quer obedecer ao Senhor. Irmão, Jesus não quer sacrifício. Jesus quer obediência. Deus disse para Samuel disse para Saul, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar gordura. Alguém muitas vezes está sacrificando, mas não está obedecendo. E a cartilha, eu sempre digo, a cartilha do crente, irmão, é aquele que crê em Deus. Quem não crê em Deus? Eu creio em Deus, mas eu estou falando crente, porque até o adversário é crente, irmãos. Até o adversário é crente, porque ele crê em Deus, ele confessa que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não obedece. Olha isso, é que é o filho da perdição. Aí já diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Por que, irmão? Porque a cartilha do crente não é ABC, é obedecer. Aleluia! Obedecer é melhor. E aí, mas que homem é este? Que o mar e o vento lhe obedecem. É Jesus. Eu não sei, amado, você está ouvindo através dessas redes sociais que a gente coloca para Jesus aí chegar até o teu lar. Não sei se você está em Portugal, se você está na Nigéria, se você está nos ouvindo na Espanha, seja qual for a parte do mundo, Jesus ele te ama. Jesus ele tem um projeto na sua vida. Você é o melhor de Deus, você é a imagem de Deus. Deus não quer que você venha perecer. Este homem, ele foi ter buscar Jesus, teve sede, porque viu algo diferente. Jesus é diferente. Jesus quer fazer diferença na tua vida. Aí Jesus diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna existe, amado. A vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. Observe, irmãos, o inferno ele não é uma ficção. O inferno é uma realidade. O lago de enxofre ele está preparado. Não foi para mim, não foi para você, não foi para a humanidade. Não. Foi preparado para o adversário e os seus adeptos, e os seus seguidores, e um terço dos anjos que caíram com ele, que estão presos em prisões, né? Um terço foi preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Como a gente vê lá no Apocalipse, que depois das guerras das nações, quando 10 nações se levantam, louvado, contra a nação escolhida, a nação de Deus, povo adquirido, povo abençoado, propriedade peculiar, propriedade privada de Deus, vai ao 10 nações se levantar para que ele oprimir, destruir Israel. A Deus com o seu sopro, Jesus disse que o seu sopro destrói todas aquelas nações que estão ali. Aí se pega o anticristo, aquele que vai enganar muitos, pega o falso profeta que vai proferir mentiras do anticristo, pega eles dois e joga no lago de enxofre, que não se apagará de dia e de noite. Aleluia. Esses vão ser os que vão ser jogados. A morte, aleluia,
nosso profeta será lançado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o céu é um lugar de gozo, o céu é um lugar de descanso, o céu é um lugar de você receber galardão naquilo que você trabalhou para Deus. Você vai receber. Aquele homem que estava ali sendo crucificado, estava já morrendo. O outro começou a afirmar, disse para Jesus, disse: cala da boca, homem, se tu faz isso, nós não vimos nada. Mas aquele homem, a Bíblia diz que aquele outro homem que estava na cruz, ele começa a repreender aquele outro homem, cala da boca, homem. Nós estamos aqui porque nós somos, porque nós merecemos, nós fizemos coisas ilícitas, mas esse justo nada fez. E disse para Jesus: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Irmãos, Jesus é lindo. Jesus não olha a posição social. Jesus não olha se você é uma pessoa que não tem mais jeito, se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco. Jesus olhou para aquele homem. Jesus não olhou porque pela sociedade ele foi condenado à morte. Mas quando aquele homem ele vai diante de Jesus, quando entrar no teu reino, lembra de mim. Jesus olha para as pessoas. Jesus olhando para aquele que diz assim: a partir de hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, paraíso é um lugar de descanso. Paraíso é um lugar de glória. É um lugar intermediário da igreja. Vai estar lá todos aqueles que morreram em Cristo, aguardando tão grande dia do Senhor. Aleluia. E aquele homem não tinha galardão, aquele homem não fez nada para Jesus, mas só foi salvo pela fé. Aleluia. Ele não perdeu a oportunidade. Lembra de mim, aquele homem foi salvo. Para a sociedade não prestava para nada, mas para Jesus presta. Jesus investe. Jesus investiu na minha vida, também não prestava para nada. E hoje eu estou aqui pela misericórdia. E falei também daquela mulher chamada Madalena. Era uma mulher que ninguém dava nada por ela. Segundo os historiadores, que aquela era uma mulher que vinha de família próspera, mas ela me saiu, ela ali abandonou tudo aquilo ali e disse que ela entrou em caminhos errantes e ali começou a entrar em caminho de depravação